Outro dia me deu uma onda de nostalgia e eu fui ouvir o disco 2 do Legião Urbana. Eu era apaixonado por esse disco e tem realmente muitas músicas boas. Eu tava lá ouvindo a música Índios. Aliás, recomendo, se você nunca ouviu essa música, ouça e veja a letra, presta atenção na letra. É uma letra bastante interessante. E tem uma estrofe que sempre me chamou muita atenção. Quando o Legião lançou Índios, eu era criança, mal eu podia entender o que estava sendo dito naquela letra, naquela estrofe, mas até hoje é misterioso para mim. E aí eu me deparei com essa estrofe de novo, e aí me deparei com esse mistério que está nessa estrofe. E eu vou parar de mistério e vou falar qual é a estrofe, né? Lá pelas tantas, o Renato Russo canta assim: quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Dá um nó na cabeça essa estrofe, e eu estava reouvindo pela milésima vez essa música, e aí de novo eu me deparei com essa afirmação meio paradoxal, né? O que aconteceu ainda está por vir. Como? O quê? Né? Dá uma confusão. E aí eu fiquei pensando que mais do que ficar explicando essa estrofe, porque eu não sou o Renato Russo, não sei o que ele quis dizer exatamente com isso, mas me fez parar para pensar numa coisa. Os indígenas, os povos originários, eles costumam ter uma relação mais cíclica com o tempo. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, do Ailton Krenak falando que a nossa sociedade ocidental, ocidentalizada, enxerga o tempo como uma seta que vai de uma direção para outra, né? Como uma reta, né? Então, como se o passado está em um ponto e aí você vai de um ponto para o outro. E o Krenak fala uma coisa que me chamou sempre muita atenção também, que ele falava: a vida pode ser uma dança, né? Imagina uma dança circular, porque quando a gente vê o tempo como uma seta, a gente está querendo sair de um ponto e ir para o outro. E a nossa sociedade é muito assim, não é? A gente está sempre querendo sair de um lugar e ir para um outro lugar. A gente sempre está querendo sair do ponto onde a gente está para um ponto melhor, para um ponto em que a gente vai estar mais rico, mais bonito, mais magro, mais bem-sucedido. Cada hora a gente inventa uma coisa nova, com mais títulos, né? Cada hora a gente inventa uma coisa, mas a gente sempre quer sair de um lugar e ir para o outro. Parece uma corrida desenfreada. Outro dia eu falei dos livros, né? A gente quer ler 43 livros por ano, a gente quer contabilizar isso como se fosse um acúmulo, né? Como se fosse um crescimento linear, né? Aí que eu pus aqui um tempo linear a nossa sociedade. E quando o Renato Russo fala o que aconteceu ainda está por vir, me parece que isso parece mais cíclico, né? Como o que aconteceu está aqui, ainda está por vir, volta, né? É um tempo cíclico. É muito difícil para a nossa cabeça caber na nossa cabeça esse tempo cíclico, essa coisa que volta, né? Mas como? É esse o nó. E aí ele fala, e o futuro não é mais como era antigamente, o futuro e antigamente. Me parece que o Renato Russo está brincando com os tempos aqui, e ele mesmo dá a dica para a gente, né? Ele fala: quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. A nossa relação com o tempo é algo muito complicado mesmo, né? E quando a gente enxerga o tempo como uma seta, parece mais complicado no sentido de que para onde a gente está indo? Qual é o fim disso aqui, né? E a gente coloca um monte de objetivo, de meta, que a gente se frustra quando não chega exatamente no ponto em que a gente quer chegar. E essa discussão me fez mudar um pouco de algumas questões que eu trabalhava em psicoterapia com os meus pacientes, muito baseado nisso aqui, porque às vezes, até hoje eu faço, em alguns momentos da psicoterapia, identificar meta e ajudar o paciente a chegar naquela meta.
nada de errado com isso, tá tudo bem. O problema é que tem algo que é mais importante do que isso. E quando a gente olha só, eu tô no ponto A e quero chegar no ponto B, o problema é que se a gente não chega no ponto B, isso é fracasso. Se a gente consegue enxergar a vida como cíclica, tem essa ideia do Ailton Krenak falando a vida é como uma dança. Pensa, se a vida é como uma dança, você não precisa sair de um lugar e chegar no outro. Porque dançar não é sair de um ponto e chegar no outro. O que é dançar? Dançar é você criar movimento. Então, o Ailton Krenak, com essa fala da vida é uma dança, me ajudou a pensar que mais importante do que sair do ponto A e chegar no ponto B é o movimento que eu crio. Porque certos movimentos são de expansão, não é? Ampliação da vida. Certos movimentos são assim. E certos movimentos são de mais retração, da gente ficar mais introspectivo. Inspiração, expiração, para dentro, para fora. E como é que eu me equilibro entre esses movimentos diferentes? Porque quando a gente dança, a gente também está entrando em acordo com o ritmo. E qual é o ritmo? Porque o ritmo muda, não é? O ritmo da vida muda. Às vezes a vida está mais agitada. Às vezes a gente tem mais coisa para fazer. Às vezes a gente está super agitado. Em outros momentos da vida, a gente está um pouco mais introspectivo, reflexivo, e também isso é importante. Então, basicamente, quando a gente enxerga a vida como um ciclo, a gente está olhando para qual é o ritmo no momento, quais são os movimentos agora para eu dançar bem, para eu fazer uma dança em harmonia com o ritmo. Porque dançar de uma maneira muito diferente da música também às vezes não é bom, né? Fica estranho, fica desconfortável. E entrar em consonância, né, com o ritmo da música, você está ali de acordo com o ritmo da música, isso pode ser uma boa dança. Então, pensar o tempo cíclico me ajuda como psicólogo, como um profissional de saúde, me ajuda a tentar identificar junto com o meu paciente qual que é o ritmo agora da vida dessa pessoa e como é que ela pode dançar bem. Mais do que eu continuo estabelecendo meta, eu continuo, quero sair do ponto A, ponto B, mas eu tento sempre me lembrar que mais importante do que sair de um ponto e chegar no outro, sair de um ponto e chegar no outro, é como é que eu estou dançando, como a vida está se desenrolando ao longo desse ritmo maravilhoso que vai sendo ofertado a nós. Né? Eu aprendi bastante a partir dessa reflexão do Ailton Krenak, e a letra da música Índios do Legião me lembrou desse aprendizado de uma maneira, a partir de um certo estranhamento, e a arte ajuda muito nesse sentido, né? Às vezes provocar um certo estranhamento que faz com que a gente lembre de coisas importantes para a nossa vida. A gente volta num próximo vídeo com mais reflexão sobre ritmo, sobre psicologia, sobre metas, sobre dança, sobre a vida. Abraço para todo mundo.